empreender já não é muito fácil. Quando a gente cria um negócio novo e cria um negócio do zero, a gente tem 1000 coisas que a gente tem que se preocupar o tempo inteiro. A gente tem que se preocupar com vendas, a gente tem que se preocupar com geração de lead, a gente tem que se preocupar em manter esse cliente, a gente tem que se preocupar com muitos pontos importantes para a empresa, só que nem tudo a gente consegue dar atenção como a gente deveria, e algumas coisas a gente escolhe negligenciar, e muitas vezes contabilidade é uma delas. Só que com a Forte Mobile, a ideia é que a gente não precisa, negligenciar, e segundo, não precisa ser difícil fazer isso. Através do uso da tecnologia é possível isso ser muito mais simplificado. E hoje a gente está falando aqui com o Guilherme da Forte Mobile para explicar um pouco, como é que isso funciona. Mas antes da gente entrar em tudo isso, cara, bem-vindo. Pô, valeu, cara. Obrigado e gostei do pitch aí, né? Tá quase me substituindo aí. Não, cara, fica tranquilo. Você faz muito bem o que você faz e tá tudo certo, cara. Mas, Guilherme, cara, primeiro, parabéns pela empresa. Vocês estão num estágio interessante hoje da Forte Mobile, que a gente estava conversando ali antes. Ainda não é um unicórnio, tá tudo certo, mas uma hora vai ser uma parada absurda, mas a velocidade com que vocês estão crescendo é muito animal, assim. Então, eu queria começar entendendo de onde veio a Forte Mobile, assim. Tu é formado nisso e viu oportunidade, tu já trabalhava com isso antes. Como é que tu viu a dor no mercado? Como é que tu entendeu que o pequeno empreendedor ele precisava de tecnologia para isso? Como é que aconteceu essa parada, velho? Bom, prazer estar aqui com você hoje e vamos lá. Eu sou Guilherme, eu sou contador de formação. Eu sou professor também, já faz 9 anos que eu dou aula na PUC aqui em Londrina e dou aula desde os 21 anos, dava aula no Senai. Então, eu tenho a família de professores, então eu sempre vi essa parte da academia como uma coisa super legal. Eu gosto de ensinar, gosto de dar aula. Então, eu sempre equilibrei a contabilidade de um modo mais formal e tradicional com a parte acadêmica. E, bom, aí desde os 17 anos trabalhando no escritório, né, desde o começo da faculdade. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu falei, putz, esse escritório aqui hoje tá legal, mas eu preciso ganhar grana, eu preciso começar a trazer profissionalismo, porque o escritório não é um cômodo de casa, é uma empresa. E aí, a empresa que a gente tinha antes, que é a Fortecom, o Forte Mobile, foi tão rápido o projeto que já virou nome, que já virou negócio, deu nem tempo de achar um registro BR que fosse mais reduzido, mas tudo bem. E aí, quando eu trabalhava na Fortecom, a gente começou a profissionalizar ela. Então, profissionalizar desde um vestuário da equipe, um site decente, um e-mail, um processo de atendimento ao cliente. E aí as coisas começaram a crescer. O escritório, na época ali que eu tinha meus 21 anos, 22 anos, ele estava na faixa de 12 pessoas, rapidamente ele foi para 40, Caraca. 50. Quando eu estava com 27 anos, casado, já tinha 50 pessoas. Só para você ter uma ideia da rapidez do crescimento e número de pessoas. Mas a gente tá falando ainda de um escritório Tradicional. Zero tecnologia não, né? Mas assim, não, a solução não envolvia tecnologia, nada. Mas aí que vai surgir. Por quê? Porque daí com esse crescimento, com esse trabalho bem tradicional, bem artesanal que a gente fazia de atendimento ao cliente, a gente recebeu muita oportunidade. E aí vem um primeiro problema. Muitos clientes diferentes. E no Brasil, a gente tem uma legislação absurda. Então, é muito difícil hoje você saber a legislação para todo tipo de negócio. Eu sei bastante porque nesse crescimento eu apanhei e tive que entender muita coisa. Mas não é à toa hoje que se você for para do direito, você tem advogado criminal, que é separado de advogado trabalhista, que é separado de advogado tributário, por exemplo. Civil. Para o cara poder se especializar. Igual médico também. Médico pediatra do coração e assim vai. Agora, na contabilidade, não. Você tem que saber de tudo. E isso é um risco muito grande, porque te faz ganhar dinheiro rápido, só que para você manter o cliente é muito difícil, porque é um desafio você capacitar as pessoas para atender igual você. Então você cresce e a tendência é que você dê uma reduzida, porque você não tem processo que aguente tamanha crescimento rápido e legislação absurda que a gente tem nesse país. Bom, e aí como é que surgiu a Forte Mobile? Nesse período já dos meus 27, 28 anos, hoje eu estou com 33, começou a vir muita gente pejotizada. Pejotizadas são aquelas pessoas hoje que recebem por meio de nota fiscal. Praticamente uma cara de CLT, mas que hoje recebe por um outro serviço por meio de PJ. E a contabilidade, quando a gente fala na essência dela, gerar informação para tomada de decisão. Então, quando você pega uma empresa um pouco mais com gestão financeira, ele vai analisar as receitas, os custos e despesas de uma forma detalhada para verificar o resultado positivo ou negativo, traça uma linha do tempo para fazer comparações e tomar de decisão. Por exemplo, vender não significa receber dinheiro. Gastar não significa pagar. Então a gente começa a analisar a liquidez, rentabilidade. É uma conversa madura que talvez nem todo mundo que está assistindo hoje já teve essa necessidade de gestão, mas
todo mundo que for crescer vai precisar, e já entende o que eu estou falando, sobre contabilidade. Então, isso é uma contabilidade na essência. Só que o cara que é pejotizado, que emite 1, 2 notas por mês para poder receber o seu salário, o cara não quer saber disso. O cara pega uma folha de papel e fala, recebi 10 mil, paguei 1.000 de imposto, paguei 200 para você, sobrou tanto. É isso, eu não preciso pagar R$ 500 para você. Então a gente começou na época a perder proposta, porque a gente tentava passar uma proposta de valor, que nossa história é isso, a gente tem aquilo, e os caras falavam, não, tudo bem, mas eu não quero pagar tudo isso. Então a gente começou a entender, opa, calma aí, tem um produto novo. Na época, inclusive, como professor que sou, nossa, mas professor, você vai fazer um produto que custa R$ 99, com tecnologia, tudo bem, mas vai desvalorizar a classe. Eu parei de entender a contabilidade naquele momento como uma questão linda, maravilhosa de vida. Eu acho que o filosófico ela é interessante mesmo. Eu comecei a ver como um produto. Falei, cara, isso aqui é um produto. O cara não quer a contabilidade que está em todas as páginas do livro, mas ele quer aquilo ali. Na verdade, ele quer que a gente faça a parte do governo para ele. É isso. Ele quer garantir que o imposto dele tá pago, a nota tá emitida e tá tudo resolvido. E quanto menos você falar comigo, é melhor. E se eu esquecer, você me avisa no aplicativo. É basicamente isso que ele quer. Então eu falei, pô, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a testar. E aí veio na trajetória, né? Coincidentemente, eu dava mentoria para startups aqui na incubadora da UEL. Ah, legal. Porque o meu pai, por ser professor da UEL, os professores uma vez falaram o seguinte, cara, tem alguém de mercado que consegue vir atender as startups na abertura de empresa e tal? Então eu comecei a entender desse movimento de startup muito cedo. Então quando eu cheguei para montar a minha, eu já sabia o que um fundo de investimento queria escutar de mim se um dia eu fosse pegar cheque. Eu já sabia qual era o meu faturamento mínimo que eu tinha que ter se eu quisesse pegar o cheque. Eu já sabia que eu ia ficar X anos sem ganhar grana. Porque é assim que é. Porque é assim, e o risco de eu quebrar se eu não tiver foco. E basicamente aconteceu isso. Porque no começo, a Forte Mobile foi tratada como um plano B, como um projetinho. E a velocidade dela foi como um plano B, para não falar que foi como um plano C. Eu me recordo até hoje que uma época a gente estava testando, contratou uma empresa para fazer o MVP, eu tinha um cliente testando, cara, eu fiquei 1 mês e meio sem falar com o cara que estava lá no projeto, focado nas coisas da contabilidade tradicional. Então chega num momento que a gente falou, cara, não, calma aí, vamos tratar isso aqui direito. A gente contratou uma consultora de inovação, investiu dinheiro, conversou com os sócios, porque a gente começou a perder cliente para outras soluções de fora que já estavam prontas. Sim. Então, com esse risco, a gente falou, não, vamos investir na Forte Mobile. E sempre vai ter alguém de fora pronto. Sempre vai ter um concorrente. Sim, que é ótimo. Que é maravilhoso, o mercado funciona assim. Mas tu sempre vai ter outra pessoa que entrega, e isso faz a gente se movimentar naturalmente. Mas então vocês trataram a Forte Mobile como, assim, só para entender a concepção dela. Ela foi, na concepção, meio que um spin-off, ela foi uma empresa completamente separada, foi um spin-offzão. Ela foi uma spin-off, e aí como eu venho de uma empresa familiar, eu tenho hoje um sócio que era funcionário dessa empresa. E eu sabia que com a minha carga de tempo dando aula, estava para casar, e tocando a própria Fortecom, como que esse projeto ia sair do papel sozinho? E aí eu trouxe o Diego, que é sócio, ele é fantástico, um dos melhores contadores que eu já conheci, para falar. E aí é importante escolher um sócio certo, porque não só porque ele é bom, mas porque eu conheço a pessoa dele, a família dele. Então eu sei como ele é. Então, falei, cara, eu preciso de um cara desse, porque eu posso, sei lá, viajar, eu sei que ele vai cuidar das coisas igual eu cuidaria. Só que faltava uma perna aí. Tecnologia. Eu ia dizer isso, e, cadê? Quando que entra? Aí os teimosos, né, mesmo já atendendo startups, vamos trabalhar com software house. E nada contra software house. Só que não estava vivendo a dor do cliente. Exatamente. E era caro também, porque se eu queria trocar uma cor, me custava. Então me engessava para tomada de decisão, sabe? Então, beleza, foi pegando 1, 2, 3, 4 clientes e sempre com uma honestidade muito grande. Ó, a gente tá com esse produto que a gente tá testando. Então tinha bug sim, era MVP, bicho. Mas isso é muito foda, porque no começo a galera fala muito sobre, no começo é muito difícil, porque, cara, no começo tu tem que vender e muitas vezes tu vai ter que vender muito mais o sonho do que tu vender a ferramenta pronta. Então tem que ser sincero, vai ter bug, vai ter... Mas tu vai me ajudar a construir. Exatamente. Mas tu vai me ajudar a construir a parada da forma como tu precisa, porque a forma como tu precisa tem muito mais gente que precisa esse é o também. Discurso. Esse foi o discurso com uma galera que já era cliente nosso e já estava entendendo esse movimento de não pagar 500 e pagar 100. Fala, cara, é o seguinte, ó, a diferença dos caras lá é que eu vou te dar um WhatsApp liberado, tudo que der errado eu faço para você aqui e resolvo na hora. Então eu compensava a falta de tecnologia com atendimento humanizado e sem qualquer rentabilidade financeira nesse projeto.
mas pelo menos a gente ia validando, ia construindo. Então, hoje, esse cliente, inclusive, que é o número 1, cara, já me indicou muita gente. Já me indicou umas 10, 12 pessoas, assim, que fecharam com a gente. É muito legal. Então, a Forte Mobile ela surgiu, então, dessa necessidade do mercado, da nossa vontade de já ter um foco, um nicho de área que a gente consiga escalar, porque a gente estava super pulverizado, e também da questão que a gente vê que a tecnologia ela pode substituir muito o processo que a contabilidade ainda tem manual, sabe? A gente ainda se faz muito trabalho manual. Então, hoje, quando a gente mostra o aplicativo, o cara ganha tempo, reduz. Pô, eu quero fazer uma nota. Inclusive, para quem estiver assistindo, vai, pega teu celular e faz uma nota fiscal em 2 minutos. Talvez você não vai conseguir. Não, com a gente, provavelmente não vai. com a gente já vai conseguir. Entendeu? Então, cara, vê aí seus impostos que estão abertos. Já vai entrar lá, já vai conseguir verificar. É claro que integração com a Receita Federal não é a coisa mais fácil do mundo da gente conseguir fazer. Mas é isso, cara. A Forte Mobile surgiu como uma spin-off. Ela só começou a dar certo quando a gente se dedicou. Então, se você tem um projeto que fala, puta, eu já tive essa ideia. Já viu aquele cara que fala, puta, eu já tive essa ideia? Cara, você vai continuar tendo ideia e quando você não abrir mão, você não vai fazer o negócio acontecer. Eu falei um pouco antes pra vocês aqui que, cara, eu andava de terno e gravata, carro importado, casa em condomínio, só que aquilo não tava fazendo bem pra minha saúde e o meu propósito. Hoje eu tô super feliz. Se precisar andar só de Uber, eu vou andar só de Uber. Claro que minha conta precisa fechar, né? Mas eu sei o caminho que eu tô percorrendo. E aí a gente começa a ver o fluxo de caixa da empresa tendo uma certa... Funcionando, evoluindo. Fala, pô, daqui tanto tempo eu vou bater o faturamento que eu tinha na outra. Isso é muito tesão, cara. Isso é muito legal. E aí você fala, pô, então se eu tiver paciência de X anos, 2 anos, por exemplo, aquilo que eu tinha, inclusive financeiramente, já vai voltar. Tá tudo A certo. grande questão é que agora eu vou ter um valuation X vezes maior, porque eu tô num ramo mais de tecnologia.